Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 421. Yosaku apoiou-se pesadamente em seu machado, sangue escorrendo de sua careca. À sua frente, Hachan ofegava dois de seus braços pendurados frouxamente ao lado do corpo, fortemente machucados. Os dois chapéus de palha lutaram ferozmente, mas agora estavam à beira da exaustão. Então, da poeira sentada, surgiu a forma corpulenta de Jabra. As garras do lobo Zoan flexionaram ansiosamente, suas presas expostas em um sorriso selvagem. O vapor começou a sair de seu corpo musculoso enquanto ele avançava, a cada passo, quase sacudindo o chão com força. Você morre aqui. Jabra sorriu, avançando em direção a eles com as garras estendidas. Yosaku e Hachan trocaram um olhar sombrio. Segurando suas armas, eles se prepararam para o ataque do Zoan. Jabra cruzou a distância num piscar de olhos, baixando suas garras como navalhas. Hachan mergulhou para frente, interpondo suas espadas. O impacto o fez cair de joelhos, fazendo a pedra rachar como uma teia de aranha embaixo dele. Faíscas se chocaram quando Jabra se inclinou com um sorriso. Isso é tudo que você tem, vira-lata? Hachan grunhiu com os dentes cerrados. Com um grunhido, Jabra lançou uma série de chutes punitivos. Hachan se contorceu e balançou, evitando por poucos golpes, enquanto segurava o oponente maior. Enquanto lutava contra Fukuro e Komadori, ele já havia usado a pílula de água para aumentar sua força, e essa foi a única razão pela qual ele conseguiu segurar Jabra. Mas ainda assim, ele não duraria muito. Os sentidos zoânicos aguçados de Jabra detectaram o perigo quando Yosaku se aproximou. O agente CP9 girou, atacando e enviando Yosaku voando para uma pilha de escombros. O pirata tossiu sangue, mas teimosamente ficou de pé. Aproveitando essa chance, Hachan apunhalou direto em seu peito, apenas para que sua espada mal penetrasse na pele, antes de Jabra acertá-lo com as costas da mão, enviando-o através de uma parede próxima. Jabra bufou, pois o novo só deixaria um pequeno rastro de sangue antes de fechar. Ele sorriu para seus poderes, quase o fez se sentir invencível. Venham, fracotes. Vou despedaçar vocês dois. Jabra gargalhou. Yosaku cuspiu desafiadoramente. Grande conversa de um cachorrinho do governo. Com uma velocidade estonteante, Jabra apareceu diante dele e bateu com um punho de ferro em seu estômago. Yosaku desabou, engasgando. Apenas um Tekai de último segundo evitou que suas entranhas fossem reduzidas a polpa. Jabra sorriu, ainda tem alguma luta sobrando? Bom, ele disse enquanto sua longa cauda se enrolava no pescoço de Yosaku, segurando-o, enquanto desferia um soco após o outro bem em seu estômago. Yosaku lutou para sair do controle no início, mas depois de ver os ataques chegando, ele só conseguiu usar o Tekai para se defender. Mas mesmo assim, sua defesa estava sendo quebrada a cada soco. Deixe Yosaku ir. Enfurecido ao ver seu amigo brutalizado, Hachan gritou e se lançou contra Jabra, cortando furiosamente as lâminas. Jabra se inclinou para trás, esquivando-se da lâmina, jogando Yosaku para o outro lado, enquanto ele se esquivava dos ataques de Hachan com uma facilidade enlouquecedora. Num piscar de olhos, sua mão disparou e agarrou Hachan pelo pescoço, erguendo-o no alto. Hachan aproveitou a chance para enfiar todas as suas espadas em seu corpo. Eles não fizeram nada além de incomodar Jabra enquanto ele bufava. Patético. Vou destruir você primeiro. Hachan engasgou e se debateu no aperto esmagador de Jabra. Mas, ao contrário de Yosaku, Hachan tinha um truque na manga. Você? Ele não conseguiu terminar a frase quando Jabra enfiou um de seus braços na lateral do corpo de Hachan, direto em seu fígado. O homem-peixe tossiu sangue, enquanto o sangue escorria de seu ferimento lutando para falar. Jabra sorriu. O que eu não consigo ouvir você? Ele disse inclinando-se mais perto, apenas para Hachan jogar uma rajada de tinta direto no rosto de Jabra. Jabra gritou quando a tinta pareceu queimar sua pele e pulmões quando ele a inalou. Ele riu quando Hachan aproveitou a oportunidade para se livrar do alcance de Jabra. Mas Jabra não o deixou escapar facilmente, enviando um chute tempestuoso, que enviou o homem-peixe direto através dos escombros. Jabra tossiu enquanto seus olhos ardiam, e ele rugia quando não conseguia ver nada. Seus olhos estavam uma bagunça, sangue e tinta escorrendo junto com suas lágrimas. E isso não era tudo. Ele estava até se sentindo tonto, sentindo seus sentidos ficarem sobrecarregados. O CP9 era bem experiente para saber o que era. Ele foi envenenado. E com um forte nisso. Ele rosnou quando sua raiva o dominou. Eu matarei todos vocês. Jabra rugiu, bem a tempo de Yosaku dar um chute para o lado, enquanto ele tropeçava para o lado. Por que você? Já morreu? Jabra se enfureceu, arranhando Yosaku cegamente. Ao contrário do que seria de esperar, Yosaku teve que se esforçar muito para se esquivar dos ataques, cada um capaz de despedaçá-lo. Mesmo sem os olhos, Jabra ainda podia lutar devido à sua audição aprimorada. E devido a isso Yosaku não conseguiu prosseguir com nenhum ataque, apenas evitar ser atingido. Mas isso não significava que ele não estava aproveitando isso. O quê? Não pode me bater? Yosaku provocou, mal se esquivando de um soco que teria arrancado sua cabeça, antes de pular para trás. Jabra seguiu o rastro de sua voz. Achei que você fosse me matar, vira-lata. Jabra rosnou enquanto atacava como uma fera, cada ataque destinado a mutilar e matar. E Yosaku se esquivou deles, mesmo estando em péssimo estado. Hachan estava muito pior. Então ele estava fazendo tudo o que podia para afastá-lo de Hachan. Seus olhos já estavam arregalados e Yosaku teve que elogiar Hachan por seu raciocínio rápido. Embora a pele de Jabra fosse forte, ainda havia vulnerabilidades em seu corpo. E Yosaku poderia usar isso. Jabra era forte demais para ser derrotado com meios normais.
Embora Yosaku tenha conseguido evitar a maioria dos ataques, infelizmente ele foi atingido por um, deixando-o rígido e Jabra aproveitou essa chance para atacá-lo, fazendo-o aguentar os tiros no corpo, já que o agente CP9 não iria deixar sua presa sair. Apenas desistam já. Seus filhos da puta estão mortos de qualquer. Um estrondo estrondoso soou quando a parede do pátio explodiu em uma chuva de pedra pulverizada, jogando Jabra para o lado. Da poeira e da fumaça ondulantes surgiu a figura de Frank, com Groot montado em seu ombro. Alguém pediu reforços? Frank sorriu, segurando uma bazuca improvisada com todas as coisas em seus braços. Eu sou Groot. Yosaku piscou e sorriu ao ver quem eles eram. Groot, Frank. Vocês conseguiram. Ele aplaudiu, apenas para tossir e sibilar de dor. Merda, minhas costelas estão quebradas. Eu sou Groot. Calma, amigo, disse Frank, estalando os nós dos dedos. Estou me sentindo super hoje. E pensamos que você precisava de ajuda, então entramos. Yosaku acenou com a cabeça, obrigado pela defesa. Mas mantenha distância, a velocidade e o poder dele não são brincadeira. Não o envolvem combate corpo a corpo. Ele disse enquanto estava de pé com muita luta. Capítulo 422. O dano que Yosaku sofreu não foi brincadeira, então os dois queriam ajudar, mas antes que pudessem protestar, Yosaku se moveu na frente, tirando um escudo de algum lugar e acertando o soco de Jabra, fazendo-o escorregar, antes de bater em sua cabeça com o escudo e pular. Voltar. A essa altura, Groot e Frank também recuaram, só agora percebendo quão fracos eles eram em comparação com Yosaku. Eles nem viram o ataque até que fosse tarde demais. Merda, os prisioneiros escaparam, hein? Jabra rosnou, reconhecendo a voz deles. Não importa. Vou matar todos vocês. Ele rosnou liberando uma enorme sede de sangue que assustou Frank e Groot. Com isso Jabra tentou usar qualquer som para localizar os piratas, atacando-os. O veneno de Atchan não apenas tirou a visão de Jabra, mas também seu olfato aprimorado. E como um lobo Zoan, seu olfato apurado também era sua especialidade, mas ele era incapaz de usá-lo. Jabra, que estava prestes a atacar Groot, foi rapidamente salvo quando Yosaku avançou com seu escudo, e as garras de Jabra escaparam. Jabra tropeçou quando Yosaku o enfrentou, usando nada além de seu escudo e punhos para lutar contra o titã de um lobo Zoan. Agora que as coisas estavam terríveis, Yosaku não estava escondendo nada, usando seu escudo especial quando necessário. Mas isso estava consumindo rapidamente sua resistência. Mesmo sem os olhos, Jabra finalmente conseguiu uma oportunidade, quando conseguiu agarrar a perna de Yosaku com o rabo e fazê-lo tropeçar. O usuário Zoan abaixou os pés, e Yosaku chegou tarde demais para usar seu escudo, quando os pés de Jabra desceram como um tanque. Yosaku tossiu sangue, enquanto estava preso e Jabra não hesitou em puxar seu braço para trás e acabar com ele com suas garras. Mas pouco antes de Jabra ser capaz de acertá-lo, suas orelhas se levantaram e tropeçou para frente, segurando sua virilha. Foi Atchan quem finalmente conseguiu voltar à luta e acertou um golpe baixo que nem mesmo Jabra conseguiu ignorar. O Homem-Peixe não estava em boa forma, com roupas enroladas na barriga para conter o sangramento. Até mesmo seus antebraços estavam segurando seu ferimento. Ele só veio porque sabia que Yosaku estava em apuros. Jabra rosnou enquanto virava a cabeça para Atchan, quase assustando o Homem-Peixe ferido. Mas ao fazer isso, deixou-se totalmente aberto. Yosaku, que ainda estava preso sob os pés de Jabra, manteve dois punhos juntos, bem na direção de sua cabeça. Rokuoga. O ataque baseado em ondas de choque atravessou a defesa de Jabra, explodindo seus tímpanos. Gaa! Jabra rugiu enquanto segurava os ouvidos. Yosaku rapidamente aproveitou a chance para rolar antes que Jabra pudesse atacar. Atchan também recuou enquanto Jabra sorvia o ar, não encontrando nada para atacar. Ilegal, Atchan disse levantando o polegar para Yosaku. O pirata deu um sorriso fraco e também fez sinal de positivo com o polegar. Devíamos deixá-lo em paz, que Rokuogan tirou tudo de mim, e sua pele é muito forte para ataques normais. Atchan acenou com a cabeça. Meus ataques podem machucá-lo um pouco, mas seria inútil contra sua rápida recuperação. Meu veneno pode ter funcionado, mas é temporário. Yosaku virou a cabeça para Atchan. Por que você não usou uma permanente então? A sobrancelha de Atchan se contraiu. O que eu quis dizer é que sua alta capacidade de regeneração resolverá sua cegueira em breve. O mesmo vale para seus tímpanos. Yosaku disse, isso é ruim. Ele então olhou para longe onde Groot e Frank estavam escondidos. Bem, nós temos nossos rapazes. Não deveríamos simplesmente ir embora? Não, alguém respondeu chamando a atenção de ambos os lutadores. Eles estavam tensos, só relaxando depois de ver quem era. Era Anchor, mas ele era bem maior e parecia diferente do normal, mas seus tripulantes sabiam o que era. Espere, é você Archie? Frank disse apenas recebendo um aceno de Anchor que estava olhando para o lobo Zoan. Você ficou forte e como fez isso? Ele se perguntou como ele apareceu do nada. Anchor não respondeu, notando Jabra em vez disso. Não podemos deixar aquela coisa aqui? Não sei que tipo de droga aquela coisa tomou. Mas se for parecido com o de Luxi, então temos que colocá-lo no chão. E além disso, nós não posso ir antes de Jin e Usopp chegarem. Tem ideia de quem eles estão lutando? Tanto Groot quanto Frank se entreolharam, antes de Frank responder. A última vez que os vimos, eles estavam enfrentando o vice-almirante Onigumo. Anchor piscou. Merda, essa é difícil. Talvez precisemos ajudá-los. Oi, o que ele está fazendo? Alguém apontou, fazendo todos olharem para Ló, que estava sentado casualmente sobre alguns escombros e apontando para Jabra. Eles moveram a cabeça para Jabra, que estava tentando comer alguma coisa, apenas para que aquela coisa fosse substituída por algumas pedras. O que é isso, afinal? Não faça isso. Frank disse, primeiro é Archie, depois você. Como vocês continuam aparecendo do nada? Yosaku riu, você vai se acostumar depois de se juntar à tripulação.
Frank estava confuso sobre por que ele se juntaria a uma tripulação pirata, mas sua pergunta foi interrompida quando Jabra rugiu com sua força recém-descoberta. Todos eles piscaram olhando para Law. Achei que você tivesse tirado isso dele. Law revirou os olhos, segurando a droga. Eu fiz. Ele disse, antes de apontar para Jabra, esse é o placebo em ação. Isso fez com que todos piscassem e soltassem uma pequena risada enquanto Jabra rugia como um idiota, declarando que iria despedaçar todo mundo e apontando para uma parede de todas as coisas e ameaçando-a de morte. Sem nenhum dos seus sentidos funcionando corretamente, ele lutava contra prédios e paredes, fazendo-se parecer o idiota que era. Capítulo 423. Alguma ideia de como podemos vencê-lo? Atchan perguntou. Isso pode ajudar, disse Law, segurando uma caixa de madeira que continha uma pulseira de pedra marinha. Eu trouxe isso em caso de emergência. Ele disse indiferentemente. Âncora assentiu, enquanto outros sorriram. Você sabe, vamos pular nele, Yosaku sugeriu, recolocando seu escudo, vamos derrubar esse bastardo. O outro olhou para ele e encolheu os ombros antes de todos pularem em Jabra. O primeiro a acertar foi Ancor, socando com uma força estrondosa que desabou o rosto de Jabra quando ele caiu no chão, destruindo o chão com uma cratera antes de se levantar, deslumbrado com o golpe poderoso. Law veio em seguida, enfiando a espada bem no coração, mas quando ela não conseguiu entrar totalmente ele murmurou, fogo, como uma pequena onda de choque concentrada, que atingiu o coração do usuário do Zoan, fazendo-o cair para o lado. O corpo de Jabra voou direto em direção a Yosaku, que deu um soco em seu rosto parando seu impulso, antes de colocar a algema marítima em seus braços, drenando sua resistência. Quando Jabra começou a diminuir de tamanho, Jabra deu um soco nele, mandando-o para o lado onde Frank apareceu com seu próprio soco mandando-o de volta. Com isso, o usuário Zoan foi enviado de um lado para o outro, não deixando espaço para Jabra sequer fazer uma pausa enquanto Yosaku e Frank o derrotavam. Eu sou Groot. Groot entrou com um rugido quando o pequeno plantou ambos os braços no chão e um enorme martelo de madeira bateu em seu corpo, fazendo-o voar para cima. Quando o usuário Zoan começou a cair, Atchan preparou-se com 6 espadas, embora seus ferimentos doíssem pra caramba. Vendo sua chance quando o enfraquecido Jabra caiu de cima, Atchan reuniu sua força restante e saltou para desferir o golpe final. Apesar da dor que queimava seu corpo machucado, o homem-peixe se movia com uma graça praticada, nascida de décadas de esgrima. Com habilidade fluida, os 6 braços de Atchan puxaram as lâminas amarradas em suas costas e cintura largas. Segurando um cutelo em cada mão, ele os cruzou diante do peito enquanto mergulhava em direção à forma em queda livre de Jabra. No último instante antes do impacto, Atchan girou com força. A força centrífuga amplificou o poder de suas espadas quando ele gritou estilo 6 espadas, lotus de 6 lâminas. Atchan tornou-se um ciclone rodopiante de aço afiado. Suas espadas atacavam em uma espiral ofuscante, cada grama de poder canalizada através de suas pontas brilhantes. Num piscar de olhos, as 6 espadas de Atchan cortaram o corpo de Jabra de todos os ângulos. Cortes vermelhos se abriram no peito, nos braços e nas pernas do lobo Zoan quando as lâminas encontraram seus alvos. Jabra soltou um uivo agonizante quando a força dos impactos o bateu brutalmente no chão implacável. A poeira subiu para fora do ponto de colisão. Atchan pousou agachado a uma curta distância sibilando de dor ao lado. Mas pelo menos a ameaça diminuiu. Mas quando a poeira baixou, Jabra ficou imóvel em uma poça de seu próprio sangue. Atchan sorriu enquanto respirava pesadamente, seus companheiros de tripulação sorrindo ao lado dele. No entanto, aquele sorriso desapareceu quando todos ouviram uma forte explosão. Vinha das profundezas da cidade de Enies Lobby. De volta com o Zop. Você não pode se esconder para sempre. Onigumo golpeou suas espadas com fúria selvagem, quebrando pedra e aço. A paisagem tornou-se um labirinto de crateras e fissuras. O Zop arrastou Jin, que estava em sua forma humana, ambos do tamanho de formigas, enquanto se esquivava do ataque de Onigumo. Eles correram desesperadamente pela floresta de escombros enquanto Onigumo avançava atrás deles. O vice-almirante estava agora fora da razão, consumido por uma cega sede de sangue. E com o tempo o Zop pulou com Jin nas costas, enquanto Onigumo perseguia pelo ar. Sirenes soaram ao redor da torre devastada. A violência de Onigumo deixou um rastro de destruição em Enies Lobby. Eles não estavam mais na Torre da Justiça. Muitos danos já haviam sido causados lá. Eles estavam na ilha principal agora. E o Zop queria usar seu tamanho pequeno para despistar o usuário de observação do Aqui. Com tantos fuzileiros navais e agentes do governo mundial na ilha, certamente ele não atacará. Mas o atirador estava errado. Os fuzileiros navais lutaram em pânico enquanto as lâminas de ar cortavam impiedosamente suas fileiras. Matar e mutilar qualquer um que tivesse a infelicidade de atrapalhar. Porque há um monstro-aranha gigante nos atacando. Corram! Salvem suas vidas. Esse é o vice-almirante Onigumo. O bastardo enlouqueceu. Bem acima, Onigumo lançou ataques. Sem se importar com seus próprios homens, a chuva de espadas do vice-almirante enlouquecido atinge a localização de Usopp e Jin. Amigos e inimigos foram destruídos em sua raiva. Usopp e Jin correram pela ilha devastada, zigue-zagueando entre fuzileiros navais aterrorizados que fugiam do ataque de Onigumo. O vice-almirante perseguiu de cima, saltando de um telhado para outro, deixando um rastro de destruição por Enies Lobby. Seus ataques brutais dizimaram edifícios e dividiram pessoas com facilidade. Não importa quem eu mato, o fim sempre justifica os meios, rugiu o entregador da justiça absoluta, perseguindo sua vítima, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Mas logo Usopp foi encurralado e Onigumo pisoteou a possível localização de Usopp, jogando o pirata do tamanho de uma formiga para longe enquanto ele voltava ao seu tamanho original.
O atirador quebrou o nariz ao bater com o rosto em uma parede próxima, sangrando na cabeça. Onde diabos está o outro? Não importa. Eu vou te matar primeiro, Onigumo disse, pegando sua espada para atacar o Zop. Mas antes disso, oi, tome seu próprio remédio pelo menos uma vez. Jin gritou de lado, sua forma menor aumentando enquanto ele apontava para Onigumo, liberando uma lâmina de ar devastadora que fez o vice-almirante cruzar suas lâminas, cravando os pés no chão, antes de jogá-los para cima. O ataque foi alimentado por Ashedial, capaz o suficiente para receber ataques baseados em espadas e armazená-los antes de liberá-los. E devido ao ataque violento das lâminas de ar anteriormente, eles estocaram uma boa quantidade delas, essencialmente usando os próprios ataques de Onigumo contra ele. O vice-almirante cerrou os dentes, antes de usar as pernas de aranha para cavar o chão e lançar o ataque para o céu. Ele rosnou, usar meu próprio ataque contra mim. Isso não vai funcionar. Jin deu um sorriso desamparado, seus braços tremendo com o recuo do machado. Oh, eu sei. Mas eu era apenas uma distração. A compreensão atingiu Onigumo um instante tarde demais. Meu capitão manda cumprimentos. Rejeite Leogan. O Zop rugiu. Ele empurrou as palmas das mãos para frente, liberando o apocalíptico PowerPoint em branco do mostrador. Um colossal feixe de energia azul irrompeu com um estrondo estrondoso. O próprio ar se incendiou quando a retumbante onda de choque destruiu edifícios por quilômetros ao redor. O lançamento da Leogan foi como o lançamento de uma estrela contida. A energia azul irrompeu para frente, não apenas um projétil, mas uma boca de aniquilação que devorou tudo em seu caminho. Ele rasgou o ar com um som que era menos um rugido e mais uma destruição da própria realidade. Qualquer coisa que tocasse não era apenas atingida, foi obliterado, desintegrado no nada pelo poder esmagador. Onigumo ergueu suas espadas em uma tentativa fútil de se defender contra o esquecimento que se aproximava. O raio o envolveu, quebrando suas lâminas e arrancando sua carne dos ossos, enquanto ele tentava e não conseguia escapar do ataque. Os gritos agonizantes do vice-almirante foram engolidos pelo barulho infernal. Quando a luz ofuscante desapareceu, nada restou além de um sulco fumegante escavado profundamente na terra. O lançamento da Leogan teve um preço terrível. Embora o Zop tenha direcionado a explosão para o céu, seu recuo apocalíptico atingiu-o com força esmagadora. O chão se rompeu quando ele foi cravado a 2,5 metros de profundidade em pedra sólida. Pedras irregulares prendiam seu corpo mutilado, ossos de braços quebrados se chocando em agonia incandescente. O Zop gritou silenciosamente a dor além de tudo que ele já havia experimentado. Mas ao invés de chorar de dor, o Zop riu, ha asterisco tosse, ha conseguimos. Finalmente conseguimos. Mesmo com as ondas de dor que o atacavam, o Zop riu de alegria enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Isso foi aterrorizante, fatal e corajoso. Isso poderia tê-lo matado. Somente seu treinamento rigoroso lhe permitiu sobreviver à reação do Leogan. Ele oscilou à beira do esquecimento, quase acolhendo com satisfação o alívio da morte. Mas o guerreiro interior recusou-se a cair. Não era a hora dele. Com um esforço excruciante, o Zop arrastou-se de volta da escuridão através de pura força de vontade. Ele não falharia com sua tripulação. Sua visão começou a ficar embaçada, mas ele se recusou a fechar os olhos. Porque ele sabia que se fizesse isso, ele poderia não acordar. O Dial Reject era como o Dial Impact, mas aumentava a força em 10 vezes. Certa vez, o Zop experimentou e tentou armazenar um dos ataques poderosos de Luffy durante as sessões de treinamento. No início eles não conseguiram manter o ataque do Leogan, por ser muito poderoso. Até mesmo Jack, o antigo Zoomamute, foi inútil contra aquele ataque, então o Zop precisava atualizar o mostrador de algumas maneiras, usando metais e outras coisas para fazer um botão de rejeição que poderia manter o ataque de Luffy para uso de emergência. E ele fez isso sem a ajuda de ninguém. Depois que Anchor ajudou o Zop na criação de mostradores de impacto novos e aprimorados, o atirador de nariz comprido comparou a versão anterior com a mais recente. Descobrir o que fez funcionar. E com um pouco de engenharia de descagem ele conseguiu fazer funcionar. Portanto, o último ataque foi puramente baseado apenas em seus esforços. E de alguma forma, o Zop se orgulhava disso. De repente, uma mão enorme fechou-se em torno de seu pulso, puxando-o dos escombros. Jin colocou o Zop suavemente perto de uma parede, o Zop se encolheu, engasgou e estremeceu. O antigo Zoom percebeu a forma mutilada de seu amigo, a culpa varrendo suas feições ásperas. O Zop, me desculpe, Jin rosnou. Eu deveria ter encerrado aquela luta muito antes de você usar tal poder. O Zop conseguiu dar uma risada fraca. Nós vencemos. Isso é tudo que importa. Jin balançou a cabeça. Você fez a maior parte do trabalho pesado. Ele disse, antes de cair perto dele, seus próprios ferimentos não lhe proporcionando nenhuma misericórdia. Você realmente é uma estrela assustadora, você sabe disso. O Zop apenas riu. Você sabe que não tenho energia para me mover. Jin sorriu, nem eu. Ele disse, mas espero que os outros membros da tripulação tenham notado nossa luta e enviem ajuda antes que os fuzileiros navais cheguem. Meu capacete está quebrado, então é melhor que eu não seja localizado. Naquele momento, um pedaço de entulho próximo se moveu quando Law apareceu em seu disfarce de médico. Ele também parecia um pouco maltratado. Parecia até que ele tinha que se juntar à luta. Que tipo de poder era esse? Vocês são, ok? Os dois lançaram-lhe olhares vazios, fazendo o médico perguntar. Ok, pergunta estúpida. Ouvi de Groot e Frank que vocês precisavam de ajuda. Onde ele está? Antes que o Zop pudesse responder, Jin o fez. Jin sorriu, apontando para uma determinada direção, onde manchas de sangue eram visíveis, ali em cima, um pouquinho ali. Como vocês podem ver, ele está em todo lugar. O Zop balançou a cabeça enquanto ria, ignorando a dor enquanto Law olhava estupefato. Nunca mude. Jin, nunca mude. Capítulo 424. Todos no convés.
Nami gritou enquanto os piratas dos chapéus de palha saltavam para dentro do navio. Nós vamos sair agora. Ela disse usando seus poderes de bordo para virar o navio. Está todo mundo no navio? Aiza perguntou, olhando para todos. A garotinha estremeceu ao ver seus amigos e companheiros de tripulação feridos. Onde estão os Zomp e Jin? Frank, que estava no navio com eles, parecia um pouco confuso com os nomes desconhecidos. Mas não questionei, ele estava muito cansado agora. Eu sou Groot, disse a pequena criatura arbórea, apontando para a ilha, essencialmente dizendo a ela que Law foi buscá-los. Do lado da criatura arbórea, algo estava enrolado em um grosso conjunto de trepadeiras, mas ninguém perguntou o que era, muito ocupado com outras coisas. E não foi como se Groot fosse o único que trouxe algo para o navio antes de partir. Os outros também tiraram o que puderam do inimigo, venceram uma guerra contra eles. Então era direito deles tirar coisas dos perdedores. Nami também não se esqueceu de saquear os fuzileiros navais presos em busca de frutas enquanto a tripulação estava lutando. Mas quem poderia culpá-la? Uma garota tinha que se manter ocupada de alguma forma. Os olhos de Aiza já estavam marejados, antes de se aproximar e abraçar Groot com lágrimas escorrendo pelos olhos. Achei que tínhamos perdido você. Ela gritou, não sendo capaz de se conter mais. Sinto muito por ser fraco. Groot piscou e não sabia o que dizer enquanto a garotinha gritava. Eu sou Groot, eu sou Groot. Ele tentou consolidar. Os outros membros da tripulação sorriram para as crianças enquanto Frank se sentava no convés apoiado em um barril, cansado demais para fazer qualquer coisa. Esse dia foi bastante inesperado, hein? Anchor deu um aceno brusco indo em direção ao leme do navio, ajudando Nami com isso. Ao redor, os soldados que ainda estavam presos no bordo observavam não conseguir deter os piratas. Depois que a tripulação partiu para proteger Frank e Groot, alguns outros vieram de navios da marinha próximos. Mas com Law, Nami e Aiza lá, a maioria deles foi afundada ou presa em bordo endurecido. Quando Go e Mary virou de repente, outro membro pulou no navio. Oi, vocês iam me deixar? Cricket reclamou que ele parecia desgastado. Mas comparado a outros como Atchan e Yosaku, ele era muito melhor. Não. Mesmo se você morresse, teríamos levado seu corpo conosco, disse Anchor com indiferença, recebendo uma bronca de Cricket. Mas ele notou a nova espada que Cricket carregava consigo. Bela espada, a propósito. Cricket piscou olhando para a espada que caiu de Kaku. Sim, ela é boa. Não queria deixá-la nas mãos do inimigo. Anchor apenas assentiu, fazendo questão de olhar para a espada depois de sair dessa bagunça. Ele poderia dizer que a arma era única. Nesse momento, Law apareceu no navio, substituindo um barril vazio por ele mesmo. Em seu ombro estavam as formas feridas de Usopp e Jin. A tripulação estava de olhos arregalados, eles não esperavam que fossem tão ruins. Ambos tinham vários ferimentos em seus corpos, com Jin tendo feridas profundas nas costas expostas, enquanto as mãos de Usopp estavam moles ao seu lado. Um deles também não estava com máscara. O capacete de Jin foi destruído e Frank piscou somando 2 mais 2. Esse era o Homem-Demônio Jin, um dos chapéus de palha. Ele então olhou para o navio, ao contrário de como os outros faziam. Frank se mantinha atualizado sobre as notícias dos piratas, e especialmente sobre aquele novo senhor da guerra. Aquele que foi caçador de recompensas antes de se tornar pirata. Caramba, até mesmo Zoro e Kuina, que sempre apoiaram o capitão, eram caçadores de recompensas. Então, como caçador de recompensas, ele sabia sobre eles. E o Go e Mary estava recebendo muita atenção há algum tempo, principalmente devido ao novo Warlord. É por isso que o navio parecia familiar. Isso não foi tudo. Ele os reconheceu, mas não destacou quão ruins eles pareciam. Se este fosse o anterior, ele teria chegado à conclusão de que tudo isso era uma armação e os culparia. Principalmente porque os senhores da guerra eram cães glorificados do governo, ou era assim que ele os via. Mas Isebur fez algo semelhante e fez um acordo com o governo mundial para garantir a Warrior 7 e construir a sua reputação. Frank ficou com raiva dele primeiro, mas enquanto eles eram capturados, Luxie fez questão de provocá-lo sobre seu amigo agora morto. Portanto, Frank sabia que nem todas as pessoas associadas ao governo mundial estavam cumprindo suas ordens. Alguns tinham seus próprios objetivos em mente. Frank mordeu o lábio inferior, pensando naquele bastardo. Isebur era quase como um irmão para ele. Mas ele estava morto, tudo por causa dele. Não sabendo que foi salvo pela lei. Vocês estão uma merda, Yosaku gritou. Mesmo que ele estivesse com o olho roxo e o nariz quebrado, além de uma infinidade de outros ferimentos, Jin e Usopp eram muito piores que ele. Jin deu seu icônico sorriso sádico, embora parecesse um tanto fraco devido à exaustão. Ah, é? Você deveria ter visto o outro cara. Sim, ele estava em todo lugar, Usopp acrescentou com uma risada fraca. Ele realmente estava, literalmente. Jin piscou e olhou para ele. O que? Humor negro é minha praia. E essa foi a minha piada, que você roubou de maneira incomum. Usopp bufou de brincadeira sem negar nada. Com isso, os dois caíram na gargalhada enquanto Nami balançava a cabeça. Rapazes. Capítulo 425. Nami gritou para Anchor. Eu vou cuidar do navio, ajudar Jin e Usopp. Ela disse enquanto pegava o volante do navio. Anchor acenou com a cabeça olhando para a tripulação mais uma vez. Não deixamos ninguém para trás? Deixamos. Todos balançaram a cabeça, todos estavam no navio. Ainda assim, Anchor precisava ter certeza. Seria estúpido voltar aqui se eles deixassem alguém por engano. E naquele momento 2 indivíduos gigantes, gritaram, espere. Todos os chapéus de palha piscaram olhando para os gigantes que corriam em direção a eles. Law pegou sua espada, enquanto outros se preparavam. Mas foi Yosaku quem falou, ei, esperem pessoal.
Acho que eles não estão aqui para atacar. Ao ouvir isso, todos olharam para ele, mas assentiram. Ainda assim, eles estavam tensos. Os gigantes se arrastaram em direção ao navio, antes de pararem bem na frente do navio. Por favor, leve-nos com você. Todos os chapéus de palha piscaram e Osaku caiu na gargalhada. Então vai deixar seu posto? Os gigantes se entreolharam e assentiram. Temos que encontrar nosso capitão. Por favor, leve-nos. Oimo disse. Sim, temos que encontrar nosso capitão. Dorribrog. Kashi acrescentou. Os fuzileiros navais nos seguiram, não temos obrigação de ficar aqui. Usopp piscou e olhou entre os gigantes. Vocês fazem parte dos piratas guerreiros gigantes? Ele perguntou, um sorriso subindo em seu rosto. Por que vocês estão? Não importa. Subam a bordo. Os gigantes piscaram e se encolheram quando perceberam que o navio era pequeno demais para eles. Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, começaram a encolher. Eles entraram em pânico a princípio, antes de Usopp os tranquilizar e levá-los para o navio. Mesmo que Usopp estivesse ferido, ele não se importava em ajudar os Giants se fosse possível. Porém, Anchor e outros membros da tripulação tomaram nota para ficar de olho neles. Law não se importava mais, sua nova tripulação realmente tinha uma maneira de conseguir novos aliados de maneiras incomuns. Com isso, Usopp e Jin foram levados para a enfermaria. Nami também apontou para Cricket para levar Atchan com ele, já que o homem-peixe de 6 braços literalmente tinha um buraco no estômago, mas estava agindo de forma dura. Os gigantes, que agora tinham um tamanho normal, ajudaram de todas as maneiras possíveis. Aiza e Groot também estavam ajudando de todas as maneiras possíveis, mas com a maioria dos tripulantes feridos, demorou um pouco para o Going Merry voltar a navegar. O Going Merry navegou pelo oceano, com a maioria de seus tripulantes deitados no convés. Nami agitava o navio, enquanto Anchor e Cricket ajudavam de todas as maneiras possíveis. Law estava ocupado com os feridos, então Nami fazia a maior parte do trabalho. Felizmente para ela, seus poderes de bordo ajudaram muito nisso. Além disso, os gigantes ajudaram. Eles poderiam ter tamanho normal, mas tanto Oimo quanto Kashi estavam vendendo duro na construção de bordo, ajudando o navio a começar a navegar. Logo eles estavam de volta ao mar selvagem, voltando para Water 7. A chuva caiu e surgiram tempestades, indicando que o Aqua Laguna ainda estava desempenhando um papel no incidente de mau tempo. Ondas enormes sacudiam o navio violentamente, espalhando jatos frios pelo convés e ameaçando inundar o navio danificado. As águas escuras e turbulentas pareciam decididas a reivindicar o Going Merry e sua tripulação ferida. Somente a navegação experiente de Nami os manteve flutuando em meio às ondas gigantescas e aos ventos fortes. Ela lutou para manter o leme firme, seus olhos aguçados examinando o horizonte em busca de rotas através da tempestade crescente. Em pouco tempo o céu clareou um pouco, fazendo Nami soltar um suspiro. As ondas se acalmaram, dando um descanso ao navegador. Estou tão acostumada com o navio sendo puxado por Momoki. Ela disse, sentando-se em uma cadeira próxima para descansar um pouco. Com o céu clareando um pouco, eles estavam navegando com suas velas. Nami percorreu o longo caminho para sair de Enies Lobby para afastar qualquer um que pudesse perseguir seu navio. Parecia que eles estavam indo para outra ilha, não para Water 7. O Going Merry navegou nas ondas calmas e, com as ondas calmas, ninguém sequer consideraria o quão caótico estava o tempo a poucos momentos. Onde antes o mar era caótico com nuvens escuras trovejando, agora estava calmo e tranquilo. Logo uma névoa espessa começou a bloquear sua visão. Mas Nami não estava preocupada. Eles estavam atravessando a parte norte do mar, onde grandes pilares de terra natural se erguiam, cada um deles sendo grosso o suficiente para abrigar uma pequena cidade acima. E para qualquer um, teria sido difícil navegar, pois Nami era apenas um desafio que precisava ser superado. Ela havia escolhido aquele caminho, por um motivo. Era uma terrina mencionada nos diários de bordo de Tsurara Oikawa. Era um lugar relativamente seguro para navegar. Embora na maioria das vezes os navios se perdessem aqui, o lugar não era muito perigoso, mesmo com os grandes pilares da terra espalhados. Eles eram quase como pregos no mar, erguendo-se como pilares de terra altos e assustadores. Cada uma delas poderia ser considerada uma pequena ilha, mas eram pequenas demais para que suas ondas magnéticas fossem registradas como ilhas. Grandes peixes parecidos com enguias e pequenos reis do mar nadavam e se separavam enquanto o navio navegava. Na Grand Line, eram ilhas não oficiais, ilhas que eram pequenas demais para serem exploradas por meio de toras. Raramente as pessoas viviam nelas, já que a maioria das pequenas ilhas afundava ou subia com frequência devido ao mau tempo do mar. Atchan, que estava com as feridas curadas, olhou para o mar cheio de peixes, imaginando quais pratos ele poderia cozinhar com eles. Mas todos os reis do mar aqui eram na verdade bebês, então Atchan decidiu não caçar nenhum. Na sua opinião, era meio cruel caçar algo que nem sequer amadureceu completamente. Mesmo assim, o mar estava calmo o suficiente para que o homem-peixe se sentisse tentado a nadar. Nesse momento, os ouvidos de Aiza se animaram, captando algo enquanto outros não. Ela olhou diretamente para frente, com os olhos arregalados. Há outro navio vindo do lado oposto. Ela disse, trazendo toda a atenção deles para ela. Todos estavam agora enfaixados, mas a maioria deles não estava em condições de lutar. É um navio pirata? Ou um navio da marinha? Green perguntou. Poderia ser um navio mercante, sugeriu Usopp, e quase torceu para que fosse. Seu corpo estava até impedindo de se mover, muito menos de lutar. Com os pilares dos pilares de terra e a neblina cobrindo a visão, eles não tinham visibilidade. Mas também funcionou a seu favor, pois poderiam facilmente se esconder se fosse necessário. Capítulo 426.
Aiza fechou os olhos, seu aqui de observação trabalhando horas extras junto com sua sensação aprimorada de captar sons. Ela tentou pegar qualquer coisa que pudesse facilitar o reconhecimento do navio que se aproximava. E ela retomou uma conversa. A sede pediu reforços em Enies Lobby. Uma voz feminina disse antes de dar uma tragada que soava como um cigarro. Então é tão ruim assim, hein? Uma voz masculina suspirou, sua voz profunda com uma sensação de força nela. Ele deu uma tragada no que pareciam ser vários charutos? Como isso funcionou? Seus novos poderes de fruta do diabo estavam funcionando estranhamente bem com seu mantra, a toda velocidade. Precisamos chegar lá se houver algo sério. Duvido, por ter um dos vice-almirantes, mas ainda assim, Aiza abriu os olhos em pânico. São os fuzileiros navais. Ela disse, fazendo todos os presentes gemerem. Eles nem sequer questionaram o pequeno prodígio aqui observador, agindo rapidamente. O Going Mary flutuou silenciosamente pela névoa que envolvia o labirinto de pilares de terra. Nami se inclinou sobre o corrimão, semicerrando os olhos na neblina. Temos que esconder o navio. Eles tiveram que encontrar um lugar para se esconder antes que a marinha os alcançasse. Lá, ela exclamou de repente, apontando para uma pequena enseada esculpida em uma das enormes colunas de terra. Caberia apenas no Mary. Difícil de transportar rápido. Ancor girou a roda e o navio deslizou para dentro da abertura estreita. Mas eles não conseguiriam chegar a tempo, não sem ajuda. Frank agarra. O ciborgue do grupo literalmente lançou o braço direito, do meio do cotovelo, em direção a um dos pilares de terra agarrando-o. Uma grossa corrente de metal conectava ambas as partes do braço, deixando um longo rastro. Legal. Usopp disse, e Aiza e Groot compartilharam sua visão com estrelas nos olhos. Eu sei. Eu sou Super Frank sorriu usando o outro braço para agarrar o mastro do navio. Com o outro braço agarrando o pilar de terra, ele cerra os dentes puxando o navio. Vendo este Cricket e até mesmo Oimo e Kashi ajudaram a puxar o navio. Achan até pulou para puxar o navio tentando empurrá-lo para fora do mar. Nami tentou impedi-lo, mas o Homem-Peixe estava determinado a ajudar. E ajudou com o esforço de todos. O Going Mary voltou para um canto, escondendo-se de olhares indiscretos. A tripulação esperou ansiosamente, esperando que sua estratégia tivesse funcionado. Eles precisavam se esconder por um motivo. Eles estavam tentando despistar os fuzileiros navais e voltar para Warrior 7. Ser avistado aqui jogará fora todo o trabalho que Nami fez para desorientar os fuzileiros navais. Os piratas se mantiveram firmes enquanto uma sombra gigante atravessava a neblina, a silhueta do navio da marinha sendo visível. A tripulação prendeu a respiração, esperando que eles passassem. Mas as coisas não deram certo, ao que parecia. O barulho de lascas de madeira ressoou quando o navio de guerra da marinha foi atingido devido a um rei do mar caindo na frente do navio. Mesmo que o rei do mar fosse pequeno, ele sacudiu todo o navio de guerra, desviando-o do curso e fazendo o navio virar à direita, ficando cara a cara com o Going Mary. Bem, não era o Going Mary que a marinha estava vendo. Não, a configuração ainda estava em vigor. Então eles não foram reconhecidos como os piratas do chapéu de palha. Mentalmente, Usopp gemeu porque eles não arrancaram os disfarces ruins depois de saírem de Enies Lobby. Agora eles foram localizados. Os fuzileiros navais invadiram os trilhos, boquiabertos com os piratas descobertos. E o chefe do navio deu um passo à frente, bem, pelo menos 2 indivíduos. Oh, você só pode estar brincando. Ancor, que estava usando a luneta, rapidamente caiu de bruços para esconder o rosto. Jin também se juntou a nós com uma carranca no rosto. Bem merda, Usopp disse, mesmo tendo consertado sua máscara de Sojek em uma luta, os Mairnes seriam facilmente capazes de dizer quem eles são. Este é o raro almirante Somer, disse o fuzileiro naval, semicerrando os olhos para o navio. Não reconhecendo o navio pirata, seu navio pirata. Ancor desligou isso com uma expressão quase orgulhosa. Ele ainda estava no chão escondendo o rosto com Jin. Parece que Smoke conseguiu uma promoção. Ele deu uma pequena risada, enquanto Jin revirava os olhos. O suor do Usopp caiu ao contrário dos dois, ele e os outros ainda estavam disfarçados, então não precisavam se esconder. Mas ainda assim, mesmo com Pedra do Mar, uma logia num ambiente que era literalmente a sua terrina muito pior do que parecia. Se Somer fosse inteligente o suficiente, ele saberia que Smoke, Fog ou Mish não tinham muita diferença. Embora a fruta de Somer possa não ser a fruta do gás, os poderes da fruta do diabo geralmente confundem a linha da lógica. Eu sou Groot. Groot sugeriu chamar toda a atenção para algo que ele trouxe de Enies Lobby. Frank piscou antes que um sorriso lento se espalhasse pelo rosto do naufrágio. Não sei o que está acontecendo, mas posso ter uma ideia. Ele disse agarrando a figura embrulhada e segurando no ar com um braço, enquanto o outro braço mecânico apontava para sua cabeça como uma arma. Bah, finalmente! Solte-me, pirata! As palavras de Spandini morreram quando o chefe anterior do CP9 olhou para a mudança de cenário. Merda! De novo não! Spandini é conhecido o suficiente para ser considerado um herói por destruir Enies Lobby quando ele ainda estava no trabalho. E ele realmente foi um bom refém. Deixe-nos passar, ou seu chefe entenderá. Frank declarou. Ina e Somer, que estavam no navio, interromperam suas ordens ao ver o chefe agredido. Mesmo que ambos os lados pudessem se ver, ambos os navios ainda estavam longe o suficiente e Nami já estava tirando o navio do caminho e não enfrentando o inimigo. Os fuzileiros navais hesitaram, olhando entre seus líderes e o comandante cativo. Os olhos de Somer se estreitaram perigosamente. Você ousa ameaçar um funcionário do governo? A sobrancelha de Frank se contraiu, ele realmente estava farto de fuzileiros navais auto-rígidos durante toda a sua vida. Vadia. Se você quer que ele respire, afaste-se e deixe-nos sair. Frank deu um aperto não tão gentil em seu pescoço, fazendo-o sibilar. Oi,
largue suas armas. Os piratas vão me matar, e não faça nada engraçado. Os Opal Sojekin disseram, levantando-se com enorme dificuldade, mas ele teve que agir com coragem. Eu sei tudo sobre você, Almirante Haru Smoke. E se eu ver você usando seus poderes para chegar perto ou bloquear nosso caminho? Digamos apenas, a morte dele estará em você. Somer fez uma careta, perguntando-se por que aquele nariz comprido parecia tão familiar. Mas ele balançou a cabeça. Agora não era hora de pensar. Com Spandam como garantia, os chapéus de palha encararam as forças da marinha. Eles não podiam atacar sem colocar um dos seus em perigo. Foi um impasse. Naquele momento, o navio de guerra da marinha gemeu e tremeu. E logo depois disso um gigante rei do mar saiu do mar. Um rei do mar polvo. Grande o suficiente para ser uma ameaça para Somer e Ina. O rei do mar já estava enrolando seus tentáculos em volta da embarcação marítima. E os chapéus de palha aproveitaram essa chance para desviar o navio, e aparentemente com maior velocidade. Somer e Ina gritaram ordens, enquanto ambos tentavam lutar contra o rei do mar enquanto os piratas escapavam. Mas Somer foi ao ar, não querendo deixar os piratas escaparem. Mas quando Frank disparou um tiro de advertência perto da orelha de Spandini, ele parou, voltando ao navio da marinha. Os piratas poderiam realmente matar o ex-chefe, se ele os perseguisse. Naquele momento, outro rei do mar, este muito menor, havia mordido o navio de metal da marinha, tirando um bom pedaço dele quando a água começou a entrar. Somer grunhiu e gritou ordens para os soldados pararem o navio, enquanto ele alçava voo para parar os dois reis do mar, contudo trabalhando contra ele. Somer não pôde fazer nada além de deixar os piratas partirem. O Going Merry partiu, com o Zop de olho em Sonker com sua luneta e Aki de observação. Somente depois que suas formas desapareceram de vista eles soltaram um suspiro. Nós realmente saímos. Yosaku disse com um sorriso fraco no rosto. Sim, lutar contra uma logia não era algo que eles pudessem pagar agora. E eu não sei por que vocês estavam tão tensos. Oimo disse. Eu e Kishi poderíamos tê-lo enfrentado. Ele não parece tão durão. Seus tripulantes apenas balançaram a cabeça diante da ingenuidade do gigante enquanto o navio navegava. Os Opiais tomaram nota para manter seu Aki de observação ativado caso algo assim acontecesse. Em pouco tempo, Atchan apareceu e admitiu o fato de que foi ele quem tornou a fuga possível. Caramba, ele até conseguiu fazer vários peixes grandes puxarem o Going Merry para frente. Todos eles ficaram muito gratos a ele porque quase perderam uma bala. Eles também não se esqueceram de acariciar e elogiar Groot por seu raciocínio rápido. Com Spandam como refém, eles estavam livres para continuar sua fuga. Logo eles saíram da área enevoada e voltaram para o mar agitado. Os efeitos do Aqua Laguna ainda estavam em jogo, mas agora estavam ficando leves. O mar quase voltou à sua calma habitual. E durante a viagem, no meio do mar encontraram alguns amigos inesperados. Capítulo 427. O quartel-general dos fuzileiros navais estava mais movimentado que o normal. Os fuzileiros navais podiam ser vistos correndo de um canto ao outro, enviando relatórios, e havia uma sensação de preocupação no ar. Há algumas horas, os fuzileiros navais perderam todo o contato com a ilha judicial de Enies Lobby, um dos locais mais importantes da organização. Devido ao Aqua Laguna, os caracóis transponder e outros dispositivos de comunicação não estavam agindo corretamente. Os fuzileiros navais já tinham relato de algum grupo desconhecido de piratas atacando a ilha judicial, mas eles subestimaram a ameaça. Mas não foi a primeira vez que alguém atacou Enies Lobby. Eles estavam confiantes na defesa da ilha, especialmente porque o CP-9 e um vice-almirante estavam estacionados lá, devido a um evento recente, que envolveu o assassinato de um membro de alto escalão do governo mundial. O Enies Lobby estava muito mais fortificado, por isso estavam mais do que confiantes na sua defesa. E no entanto, de alguma forma, um grupo desconhecido de piratas não só conseguiu derrotar o infame CP-9, mas também chegou ao ponto de matar um vice-almirante. Quase todo mundo sabia sobre o vice-almirante Onigumo e o quão poderoso ele era. Para um grupo de piratas surgir do nada e de repente fazer tudo isso foi uma notícia bastante chocante. E não foi só isso, toda a ilha foi quase destruída devido à batalha e foi um incidente que envergonharia a organização marítima como um todo. Mas enquanto outros estavam em pânico, Luffy suspirava internamente de alívio com toda a situação. Pelo menos agora eu sei que o Zop e os outros conseguiram sair da ilha em segurança. Luffy pensou, recostando-se na cadeira, olhando para os outros antigos fuzileiros navais enquanto discutiam sobre o que fazer a seguir. Atualmente, ele estava sentado em uma mesa de reunião com Sengoku e alguns outros fuzileiros navais. Tal como ele, outro senhor da guerra estava presente, Bartolomeu Kuma. Mas o homem gigante estava ignorando totalmente o caos e estava ocupado lendo um dicionário. Um dicionário de todas as coisas. Mas quem poderia culpá-lo? Luffy preferia estar lá fora como Zoro ou Kuina que estavam brigando com vice-almirantes do que estar aqui. Como um senhor da guerra presente em Marineford, ele teve que participar da reunião. Bem, isso não era verdade. Luffy tinha certeza de que estava recebendo tratamento especial aqui. Luffy nunca poderia imaginar Sengoku colocando Moria ou Mingo em uma reunião. Mesmo assim, quem diria que as reuniões seriam tão chatas? Então, novamente não foi um desperdício total. Foi divertido ouvir relatos de segunda mão sobre sua própria equipe espancando os agentes da CP-9. Sem falar que de alguma forma eles também conseguiram matar Onigumo. Uma sensação de orgulho cresceu em seu peito. Os relatórios não eram claros sobre o que aconteceu, mas ele tinha certeza que o Zop e Jin poderiam estar envolvidos nesse tipo de situação. Quem sabe Anchor, Nami e Law também ajudaram. Luffy não saberia todos os detalhes até que voltasse com toda a sua tripulação. Então ele tinha a ver exatamente com isso.
Também funcionou a favor de Luffy que seus companheiros de tripulação usassem disfarces quando atacaram Enies Lobby, significando que os fuzileiros navais estavam correndo em círculos tentando descobrir a identidade dos piratas desconhecidos. Além disso, por algum motivo, os fuzileiros navais estavam confundindo Zop e seu grupo com os Kid Pirates. Como isso aconteceu? E isso não importava. Isso confundiu ainda mais os fuzileiros navais. Também não ajudou o fato de os piratas Kid, depois de presumivelmente matarem Spandam, fugirem da Água 7 e atacarem qualquer navio da marinha que aparecesse em seu caminho. E quando um dos raros almirantes tentou detê-los, bem, digamos apenas que não foi nada bom para o lado marítimo. As coisas estavam realmente confusas em alguns aspectos, mas ainda assim, os piratas Kid matando Spandam foram algo inesperado. No cânone, não houve menção de eles estarem perto de Water 7, mas novamente seu grupo passou muito tempo em Skipjaea. Então talvez seja por isso? Quem sabe? As coisas certamente correram melhor do que o esperado, pensou Luffy, repassando os relatórios sobre como os piratas Kid demoliram um navio da marinha que tentou detê-lo. Pode ser um sonho, mas tê-lo em minha equipe ajudaria bastante. O garoto, por tudo que vale, é forte, mas novamente recrutá-lo seria um pé no saco. Sem mencionar o quão mal Anchor ou Kobe reagiriam se eu o recrutasse. O garoto, com todo o seu valor, é um pirata por completo. Enquanto outros não prestavam atenção, o vice-almirante Câncer que estava presente se divertiu com Luffy por ler os relatórios. Algo que o lembrasse de Dragon e de quão sério ele era. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto, antes de voltar para o almirante da frota Sengoku para discutir sobre os acontecimentos recentes. Mas é claro que Luffy não percebeu. Ele estava muito mais ocupado lendo os relatórios dos novos piratas, principalmente sobre a futura pior geração. Não era apenas Kid quem estava fazendo nome no Mar Grande. Não, também havia Capone Bege provocando o caos em Sabal de Yapo, que provavelmente era aliado dos piratas feras. Algumas coisas estavam avançando ou atrasando devido a todos os efeitos borboleta. Mas Luffy não estava preocupado com eles. Houve também um relato sobre a ilha de Jaya ter sido destruída anteriormente, mas ele sabia o que aconteceu lá. Curiosamente, houve também um relatório sobre a sua nova organização de caça-recompensas, os CDs. Os fuzileiros navais estavam de olho neles, pois agora estavam muito mais ativos na proteção de Alabasta. Falando nisso, Luffy se perguntou como Vivi estava. Quando Luffy terminou de ler os relatórios, a reunião ainda estava acontecendo. Do lado direito de Luffy, um assento estava vazio, era para ser para Garp. Mas o velho bastardo desistiu dele quando percebeu que uma reunião estava acontecendo. O velho saiu para caçar piratas, levando Kobe com ele por algum motivo. Honestamente, Luffy não sabia como se sentir sobre isso. O vovô podia ser muito difícil com o treinamento, e isso estava vindo para ele. Mas quem sabe Kobe possa aprender alguma coisa com o velho. Os outros membros de sua tripulação também estavam se divertindo. Foi só ele quem teve que sofrer com as reuniões chatas. Luffy olhou para a esquerda, onde viu a figura gigante de Kuma. Luffy, pelo bem da aparência, estava se mantendo a 3 metros de altura com seus poderes. Ser tão alto quanto Kizaru e os outros almirantes dava uma sensação de intimidação e autoridade da qual ele estava abusando totalmente. Mas mesmo assim, Kuma tinha mais que o dobro de sua altura, com seu corpo grande e volumoso ele parecia bastante assustador. Seu aqui também não era brincadeira, então Luffy estava curioso para saber por que ele estava trabalhando com os fuzileiros navais. Luffy antes de vir aqui, perguntou a Dragon e Sabó, mas mesmo eles não tinham noção. Ao contrário de como as teorias dos fãs afirmavam que ele era um espião disfarçado do revolucionário, parecia que não era o caso. Então ele se perguntou por quê. Dragon parecia saber de algo, mas estava um pouco relutante em compartilhar, o que só deixou Luffy mais curioso. Luffy estava errado em certo sentido. Ele não foi o primeiro senhor da guerra a vir aqui em Marineford. Não, esse seria Kuma. Pelo que ele percebeu, o homem gigante passava a maior parte do tempo no quartel-general da Marinha depois de ingressar nas fileiras, recebendo ordens deles. Entre todos os senhores da guerra, apenas Kuma ouviu as ordens dos fuzileiros navais. Foi por isso que ele era bastante conhecido entre os superiores dos fuzileiros navais. Luffy podia sentir todos os fuzileiros navais ao seu redor tensos, mas isso não era o mesmo para Kuma. Bem, as pessoas ainda estavam cautelosas com ele, mas isso foi em um nível inferior ao de Luffy. Parecia que eles estavam acostumados com ele por aqui. A única razão pela qual Luffy foi tão bem aceito foi por causa de todas as campanhas de relações públicas que Morgan fez ao longo do ano. As pessoas o viam mais como um herói do que como um pirata. O que? Luffy piscou, olhando para Sengoku que tinha um caracol transponder na mão. Os piratas sequestraram Spandini? Sengoku perguntou. O que ele estava fazendo lá? Ag, alguma pista de para onde eles podem estar indo? Raro Almirante Somer? Algo foi dito do outro lado e Sengoku assentiu. Bom, enviaremos tropas para Water 7. Não podemos deixar esses tipos de piratas perigosos escaparem. Com isso ele encerrou a ligação. Bem, Spandini está morto e Somer foi promovido. Legal, Luffy refletiu. Se for uma preocupação, posso capturar os piratas, disse Kuma, de repente trazendo toda a atenção para ele. O gigante fechou seu dicionário olhando para Sengoku. Eu poderia ir lá em Water 7 imediatamente e começar meu trabalho. Não. Isso não vai funcionar. Luffy disse, não pretendendo enviar Kuma entre todas as pessoas de sua tripulação. Oniguma era uma coisa, mas Kuma estava em um nível diferente. Você não disse algo sobre os atacantes fazerem parte dos Kid Pirates. Então por que não caçá-los? Eles deveriam saber onde estão seus becos. Além disso, eles também não estão envolvidos em algum assassinato em Water 7. Os fuzileiros navais se voltaram para Luffy pensando no que ele disse. Alguns concordaram, enquanto outros queriam ir atrás dos piratas. Luffy não podia discutir muito ou os fuzileiros navais poderiam ficar desconfiados. Mas no final não foi necessário. Parecia que Kuma agora estava mais interessado em caçar os piratas Kid. Pobres deles.
mas pelo menos sua tripulação estava segura agora. Capítulo 428. O Going Merry cortou as ondas, suas velas balançando contra o vento enquanto traçavam curso em direção à cidade construtora de Water 7. A bordo, os chapéus de palha estavam exaustos com tudo o que aconteceu, mas eles estavam pelo menos de bom humor. Eles não apenas recuperaram Frank e Groot do Enies Lobby, mas também conseguiram fazer isso sem se conectarem como os piratas do chapéu de palha. Mesmo assim, os piratas estavam tensos, e os usuários de aqui de observação, principalmente os Zop e Aiza, estavam atentos a qualquer navio inesperado. Enquanto navegavam, uma figura distante surgiu no horizonte, uma embarcação adornada com o emblema da família Frank e da companhia Galeila. As pessoas no navio ficaram surpresas e emocionadas ao ver Frank, enquanto os outros suspiraram de alívio. Pelo menos não foram os fuzileiros navais. Espere. Frank disse olhando com lágrimas nos olhos para Isebur. Você está vivo. Como? Após uma breve explicação sobre o que realmente aconteceu com Isebur, Frank voltou ao normal e agiu com indiferença sobre toda a situação. O ciborgue ficou com vergonha de admitir que chorou por seu amigo não tão morto. A família Frank, reunida no convés do Going Merry, trocou olhares com os construtores navais da Galeila. Você voltou tão cedo! Exclamou Pauli, o capataz de Galeila. Estávamos indo em direção ao Enies Lobby, foi bem difícil ir por causa da tempestade. Mas como vocês voltaram tão cedo? Ouvindo isso, os Zop e Nami se animaram e explicaram como seu pequeno navio poderia ir muito rápido comparado a outros navios. Frank também se envaideceu como um pavão quando foi mencionado que suas atualizações de última hora também ajudaram em todo o processo. Depois que isso acabou, o Going Merry e o navio de Galeila começaram a seguir em direção ao Water 7, apenas para Isebur detê-los. Frank piscou. O que você quer dizer com não posso voltar para Water 7? Essa é a minha casa. Droga, ele disse, ignorando seus ferimentos que sibilavam para ele pelos movimentos indesejados. Você perdeu a cabeça, Ice for Brains? Iceberg não recuou, olhando-o bem nos olhos. Foi você quem perdeu a cabeça, lacaio. Ele rosnou, apontando na direção geral de Water 7. Você poderia ter tido 1 ou 2 dias se os fuzileiros navais não tivessem visto você. Mas como eles encontraram você indo em direção à Água 7, eles enviarão suas forças para capturá-lo novamente. Então é melhor que você não volte. Antes que Frank pudesse dizer qualquer coisa, as irmãs quadradas, Zambai e os outros membros da família Frank se aproximaram. Sim, irmão mais velho. Você não pode voltar. Os fuzileiros navais tentarão capturá-lo novamente. Frank cerrou os dentes. Por que é que a única vez que vocês concordam é quando é contra mim? Não brinque com Frank, disse Isebur, antes de olhar para Sojekin e caminhar até ele. Claro que assim como os outros, o Zop estava bastante enfaixado, principalmente nos braços, mas ele ainda ficou no convés durante toda a conversa. Por favor, Sojekin, você tem que levar esse cara, golpeando Frank, com você. Sua tripulação é forte, então se vocês não se importam, nós vamos levá-lo. Jin deu-lhes um sinal de positivo. Agora que estava enfaixado, ele voltou a usar o capacete de cavaleiro para esconder o rosto. O anterior foi destruído em batalha, mas Anchor fez um novo para ele. Mas isso não ajudou muito, já que Frank reconheceu sua identidade e, por extensão, a verdadeira identidade de toda a tripulação, mas ele não a mencionou. Os chapéus de palha pensaram que Frank não conseguiu reconhecê-lo. O que, mas eu? Antes que Frank pudesse terminar, Anchor o interrompeu. Pense nisso, de um artesão para outro, Water 7 pode ter muito valor para você. Mas se você chegar lá, talvez não seja capaz de construir novos navios. O governo mundial, pelo que vale, pode guardar rancor por muito tempo. Anchor disse, fazendo Frank hesitar. Ele sabia o que aconteceu com Tom San, mas ainda assim, ele não poderia simplesmente abandonar tudo. Vendo que o bastão não funcionava, Nami tentou dar-lhe a cenoura. Nossa tripulação precisa de um bom construtor naval, ela disse quase casualmente. Ao contrário de outras tripulações, os fundos não são um problema para nós. Prove seu valor e você pode ser capaz de construir o seu sonho. E além disso, estávamos planejando construir um novo navio. Vendo o que Nami estava fazendo, o Zop se juntou. Sim, você não disse algo sobre comprar a Danwood. Podemos ajudá-lo a comprar isso, se você se juntar a nós. Ele disse antes de guinchar. Pode parecer que estamos tentando convencê-lo a se juntar à nossa tripulação, mas acredite em um homem que tem um sonho. Você vale todo o dinheiro se juntar a nós. E ficaremos felizes para ter você. Eu sou Groot. Sim, junte-se a nós. Aiza disse, tirando um doce de bordo de seus bolsinhos. Também temos doces. A testa de Frank franziu-se em contemplação. Ele olhou para os piratas, uma tripulação heterogênea que já havia desafiado as probabilidades. Memórias de sua camaradagem durante o resgate de Enies Lobby agitaram-se dentro dele, afetando sua determinação. Um momento de silêncio permaneceu cheio de expectativa, até que os lábios de Frank se curvaram em um sorriso. Vocês são loucos. Mas eu gosto disso, ele exclamou, sua voz cheia de um entusiasmo recém-descoberto. Com um floreio dramático ele estendeu a mão para o Zop. Estou dentro, mas com uma condição. O Zop sorriu, claro, desde que não seja algo irracional. Quero saber sobre a sua tripulação. Frank disse, estreitando os olhos por trás dos óculos, sua verdadeira tripulação. O Zop ficou um pouco tenso, sabendo exatamente o que ele queria dizer. Mas em vez de recuar, ele assentiu seriamente. Frank sorriu, então estou dentro. Vamos navegar juntos. O Zop ficou surpreso dessa vez. Espera? É isso? Frank apenas sorriu. Não posso ser muito ganancioso, posso?
Com isso, a tripulação do Chapéu de Palha explodiu em aplausos, parabenizando Frank por se tornar a mais recente adição à sua tripulação. Frank realmente não se importava em se juntar à tripulação, principalmente porque eles o impressionaram com sua tenacidade. Eles chegaram ao ponto de invadir uma ilha governamental inteira para salvá-lo e a um de seus companheiros de tripulação. E como homem ele achou isso super viril. Então é claro que ele estava curioso sobre toda a tripulação. Pensando nisso, a tripulação mudou de rumo e passou a navegar em direção a Jaya. Eles tinham rações suficientes para a viagem e também um diário de bordo eterno da ilha. E Sebur prometeu entregar e comprar madeira para Adam para eles, gratuitamente para receber Frank. O Zop ficou relutante no início, mas Nami aproveitou a oportunidade e aceitou a oferta. Algumas horas depois, Water 7 estava cheio de fuzileiros navais em busca do paradeiro de Frank e dos piratas. Se Frank tivesse destruído os projetos da arma antiga, talvez não tivesse tantos fuzileiros navais atrás dele. Mas como ele o mantinha escondido o tempo todo, alguns ainda pensavam que ele tinha planta. Se era verdade ou não, os chapéus de palha não se importavam. Eles estavam felizes por ter um novo membro da tripulação. Mas enquanto eles comemoravam, um certo refém se mexia como um calor, tentando e não conseguindo se libertar. Capítulo 429. Então basicamente vocês queriam evitar serem marcados pelo CP9, então vocês usaram disfarces, disse Frank, antes de soltar uma risada. Não queríamos causar problemas ao capitão, mas eles cruzaram a linha, então mostramos a eles. Jin encolheu os ombros, assim como ele. Outros também haviam tirado o disfarce, agora que o gato estava fora do saco. Até o Going Merry voltou a parecer o original. Sua decoração de esqueleto gigante não existia mais, afundada no mar. Frank acenou com a cabeça esfregando o queixo. Tenho que dizer, vocês são fortes. Mas por que vocês estavam se escondendo do CP9 de novo? Esta não é uma tripulação de senhores da guerra? Kashi e Oimo, que também estavam na nave, em seu tamanho humano, devido aos poderes do Usopp, também se interessaram por ela. Bem, é complicado, Jin disse, recostando-se e sibilando de dor, algo a ver com o nobre mundial não gostar do nosso capitão por algum motivo. Na verdade não sabemos. Agora que penso nisso. Luffy também não sabe, Nami interrompeu, inclinando-se sobre a grade do segundo andar, mas ele tem um palpite. Tanto seu avô quanto seu pai têm muitos inimigos. O governo mundial, principalmente, os nobres mundiais têm grande antipatia por Dragon. O mesmo pode ser o mesmo para Garp. Eles só o toleram por causa de sua fama. Também pode ter algo a ver com a vontade de D, ou algo assim. Locke também estava no convés do navio, deu uma olhada de lado na conversa antes de voltar a ver o mar. Parecia que seu capitão estava ciente disso. Frank acenou com a cabeça. Bem, contanto que eu não tenha que ouvir alguns fuzileiros navais rebeldes. Estou bem. Ele disse sem perceber o olhar de lado que Anchor estava lhe dando. Acredite em mim quando digo isso, os fuzileiros navais já me ferraram muitas vezes. É mais fácil para mim confiar nos piratas do que neles. Jin riu, tenha cuidado, alguns de nós já fomos fuzileiros navais que viraram piratas, ele disse olhando para Anchor, fazendo Frank piscar e olhar para o ferreiro. Anchor balançou a cabeça, sem se importar com nada. Ele não está errado. Kashi disse, enquanto Oima sentia. O governo mundial é ruim. Eles nos enganaram para guardarmos o portão da frente de Enies Lobby por 50 anos. Sim, eles até nos disseram que tinham nosso capitão cativo. E eles vão matá-los, se não cumprirmos nosso dever, acrescentou Omil, parecendo chateado com a lembrança amarga. Usopp, que não sabia disso, perguntou-lhe sobre isso. E Yosaku estava lá para explicar. Ele contou a ele sobre como Kashi e Omil faziam parte dos piratas Elbaf sob o comando de Dory Brog. E como foram enganados para trabalhar para o governo mundial. Isso é. Usopp disse, mas como você descobriu que eles faziam parte dos piratas Elbaf? Ele perguntou a Yosaku. Eu não fiz isso, ele disse, eles fizeram. Oimo sorriu e acenou com a cabeça sim. Ele concordou no momento em que ele usou seu machado e escudo. Eu pude ver a técnica Broge do capitão nele. Então, eu imediatamente perguntei a ele. Isso fez sentido. Em Little Garden, Yosaku pediu a Broge para mostrar a ele como usar um machado e um escudo. Quem saberia disso teria ajudado assim. Usopp piscou antes de sorrir. Vocês, gigantes, são sempre diretos. Ele disse, a propósito, o que vocês vão fazer? Talvez se juntar à nossa tripulação? Tanto Kashi quanto Oimo sorriram, mas balançaram a cabeça. Temos que encontrar nosso capitão. Estamos procurando por eles há mais de 50 anos, mas não se preocupe. Nunca esqueceremos o que você fez, e se o tempo exigir, nós tentarei retribuir o favor. Usopp balançou a cabeça. Não mencione isso. Ele disse antes de esfregar o queixo. Eu tenho algumas perguntas. Como é em Elbaf? Usopp começou a perguntar sobre a terra dos gigantes. Yosaku e as crianças também se interessaram e participaram da conversa, enquanto Kashi e Oimo começaram a contar a história de sua terra natal. Enquanto isso acontecia, Frank estava muito mais interessado em saber sobre Luffy. Se ele fosse fazer um navio para eles com Adam Wood, seria bom saber a personalidade do capitão. Além disso, Frank estava curioso sobre o homem que ele seguiria. Havia muitos rumores sobre ele ser um herói, e não um pirata. Então Frank estava curioso. Jin sorriu bem. Ele é muito mais incrível do que parece. Ele disse, elaborando as histórias de sua aventura e contando a Frank sobre suas aventuras. Pelo menos alguém é apaixonado, disse Nami, balançando a cabeça. Nesse momento Atchan apareceu com pratos fumegantes cheios de pratos. O almoço está pronto. Kenho, eu sou Groot, eu quero macarrão. Enquanto a tripulação almoçava, eles repassaram muitas coisas. Com Frank perguntando sobre seus deveres e outras coisas. Como a tripulação nunca teve um construtor naval antes, toda a liberdade foi dada a Frank para manter e reforçar o navio tanto quanto possível. Frank concordou com isso, ele também estava interessado em trabalhar ao lado de Anchor e Usopp, principalmente pela criatividade deles. Com o passar das horas, o Going Merry recebeu uma ligação de Nico Robin perguntando sobre o ocorrido. Frank ficou assustado
gostado primeiro, principalmente por causa dos rumores de que ela era uma criança demônio, que pretendia destruir o mundo. Também não ajudou o fato de ela ter participado, antes de Nami esclarecer as coisas, dando um breve resumo das mentiras do governo mundial. Robin pareceu um pouco desapontada porque seu entretenimento foi interrompido. Se fosse um mês antes, esse nome lhe causaria tristeza e dor, mas agora não passava de uma piada para ela. E ela tinha que agradecer ao irmão por tudo isso. Depois de esclarecer as coisas com Frank, Robin começou a perguntar sobre o que aconteceu, ansiosos para saber como eles conseguiram escapar. Já era noite quando a ligação terminou, e do jeito que eles estavam indo, levaria mais um dia para chegar a Jaya. Capítulo 430. De volta ao Enies Lobby. A ilha cotidiana de Enies Lobby estava uma bagunça. A outrora imaculada Torre da Justiça estava em ruínas, com escombros e escombros espalhados pela área onde ela estava erguida poucas horas antes. Corpos de fuzileiros navais e agentes feridos e falecidos foram espalhados pelo pátio devastado de Enies Lobby, manchando de vermelho a pedra abaixo deles. Os soldados sobreviventes correram para ajudar seus camaradas feridos, embora seus rostos abatidos mostrassem que restava pouca esperança. Embora o número de vítimas tenha sido elevado, os fuzileiros navais e agentes de serviço culparam mais o vice-almirante Onigumo do que os piratas. Sua falta de cuidado foi a principal razão pela qual tantos morreram. Seu lema de servir a justiça por qualquer meio foi o motivo de tantas mortes. Mas até ele morreu na batalha contra os piratas. Seu corpo estava espalhado pelo campo de batalha, mostrando o quão brutais eram os piratas. A unidade CP-9 enviada para recuperar os antigos projetos de armas também foi derrotada, com a queda chocante de Enies Lobby zombando do poder do governo mundial ao qual serviam. Na sala mais alta da torre ainda de pé, os restantes membros do CP-9 cuidavam dos seus graves ferimentos, com medo palpável enquanto aguardavam a chegada do ex-almirante King Bradley. Luxie estava apoiado na perna direita, bandagens bem enroladas em volta do corpo, fedor de queimado e bandagens ensanguentadas presentes. Seu corpo estava coberto de queimaduras e lacerações que exudavam infecção, todas escondidas sob as bandagens. A única razão pela qual ele sobreviveu foi por causa da droga Zoan e do uso de Tekai no último segundo. Se não, ele já estaria morto há muito tempo. Jabra estava numa situação semelhante, se não pior. Embora os ferimentos de Jabra devessem ter sido menos graves, ele estava muito mais fraco que Luxie. E porque ele foi envenenado, os efeitos da droga começaram a passar muito mais rápido. Esta foi a razão pela qual ele ainda não conseguia ver com os olhos, ambos os olhos estavam completamente pretos com manchas de sangue descendo. Kaku parecia melhor comparado a Jabra e Luxie, com um dos joelhos enfaixado, em pé com a ajuda de uma muleta. A parte superior de seu corpo também estava totalmente coberta, onde o ferimento causado pelo pirata ainda sibilava de dor. Blueno e Califa pareciam ter condições semelhantes. Blueno com bandagens e mandíbula e nariz quebrados. Embora faltasse uma boa parte do cabelo de Califa, ela parecia bastante bem, agora que as balas de pedra do mar estavam fora de seu corpo. Fukuro e Komadori também estavam na sala, cobertos de bandagens. A porta se abriu, a madeira estalou sob a força, quando King Bradley entrou na sala, com uma raiva assassina gravada em seu rosto. Uma intenção fria de matar tomou conta de todos os agentes do CP-9, fazendo-os ficar um pouco mais eretos. O único olho de Bradley brilhou com fúria fria, prometendo uma dor indescritível aos fracassos que tinha pela frente. O homem parecia imponente mesmo na velhice, vestindo camisa branca e calça azul, com o casaco da justiça pendurado nas costas. As mangas de sua camisa estavam enroladas até o antebraço enquanto ele usava luvas pretas nas mãos. O homem caminhava com passos lentos, parando na frente de Luxie, mandando-o para o chão, tossindo sangue e com falta de ar. Kaku, que estava ao lado, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele nem tinha visto o homem se mover e Luxie estava no chão, lutando para se levantar. Os próximos a serem atingidos foram Kaku e Jabra. Um soco rápido quebrou seu nariz junto com alguns dentes, enquanto Jabra foi chutado no estômago e plantado na parede. Levante-se e entre na fila. Você falhou em sua missão e trouxe desgraça ao bom nome do governo mundial, Bradley rosnou, a mão indo para a espada ao seu lado. Você realmente esperava escapar da punição por essa incompetência? O medo percorreu a espinha de Kaku com a intenção de matar nessas palavras, poder bruto irradiando do homem à sua frente. Eles haviam subestimado a ameaça dos piratas e agora a fúria do ex-almirante cairia sobre eles. Luxie levantou-se com muita dificuldade. Kaku fez o mesmo com a cabeça girando. Jabra chegou um pouco atrasado, principalmente por causa da falta de visão, mas ainda assim conseguiu entrar na fila. Bradley caminhou na frente deles, sua fúria aumentando. Os agentes da CP-9 não se atreveram a erguer os olhos com muito medo do que poderia acontecer. Bradley aproveitou o tempo para avaliar seus formulários. Todos vocês são imbecis. Meu julgamento de aceitá-los como agentes do CP-0 pode estar errado. Mas antes disso, conte-me tudo o que aconteceu. Os agentes da CP-9 não ousaram esconder nada com muito medo dos consensos. Porém, Kaku escondeu o fato de que foi ajudado por um pirata. O mesmo pirata que o espancou mostrou misericórdia. Mas ele guardou isso para si, devido ao terror absoluto que Bradley irradiava. Após a recontagem dos acontecimentos, o ex-almirante Bradley pareceu se acalmar um pouco. A intensa intenção de matar que ele irradiava também diminuiu bastante, para um grupo desconhecido de piratas ser capaz de matar um dos vice-almirantes. Aquele garoto Oniguma era muito forte para sua idade, ele disse, franzindo a testa. Todo o CP-9 parecia ter relaxado ao ouvir essa afirmação. Mas isso logo chegou ao fim. Mesmo assim, depois de tudo, decidi que alguns de vocês não são dignos de fazer parte do CP-9, muito menos de conseguir uma promoção. Disse ele com um tom neutro e frio, seus olhos se voltaram para Jabra, depois para Kaku, e um por um para todos. Parece que alguns de vocês são indignos.
Kaku sentiu o vento passar por sua lateral enquanto um arrepio percorria sua espinha. E pelo canto dos olhos ele viu vermelho. Sangue espirrou quando uma cabeça rolou e um corpo caiu. O corpo de Jabra. Mas ele não foi o único. Comadori e Fukuro também tiveram o mesmo fim. Kaku não sabia o que dizer ou fazer. Seu corpo permaneceu imóvel, verificando se havia novos ferimentos. Só depois de não cair morto ele se acalmou um pouco. Mas então ele percebeu. Sua família, irmãos que o ajudaram a sobreviver até agora estavam mortos. Kaku sentiu como se lágrimas se acumulassem em seus olhos, mas ele se recusou a demonstrar qualquer tipo de remorso. Se seus superiores os considerassem indignos, então eles eram indignos. Sempre foi assim, mas ele estava questionando isso. E ainda assim Kaku não conseguia nem se mover. Com muito medo de fazer qualquer coisa, uma parte de sua mente o incentivou a agir contra o ex-almirante por matar seus amigos. Mas essa era a parte tola, ou pelo menos foi o que ele disse a si mesmo. Por que você matou? Kaku ficou com os olhos arregalados ao ver Califa avançando em direção ao Admirla com a intenção de matar. Blueno, que estava ao seu lado, também não previu isso e se moveu para agarrar a mão dela. E ele fez. Mas era tarde demais. Outra cabeça rolou para o chão, junto com diversas partes do corpo, tingindo o chão de vermelho. O sangue no vão de Kaku gelou ao ver a parte do corpo desmembrado de seu amigo agora morto se contorcendo. E ainda assim ele era incapaz de se mover, enjaulado demais para fazer alguma coisa. Muito fraco para fazer qualquer coisa. Suas vidas não significaram nada? Eles iriam ficar como galinhas para o abate. Havia algum significado nisso? Ato de hostilidade para comigo só prova meu ponto de vista, disse Bradley, usando um lenço para limpar sua lâmina enquanto olhava os agentes agora mortos como lixo. Todos vocês são muito fracos e indignos para carregar o nome da justiça. Kaku não conseguia ouvir nada, era como se sua mente tivesse se desligado, seus olhos pousados no chão manchado de sangue, onde jaziam os corpos de seus companheiros, ainda se contorcendo com o sangue quente inundando seus pés. Ele não se importava mais. O que quer que Bradley tenha dito sobre ser indigno não importava. O único digno era Califa, não Luxid, não Blueno. E definitivamente não ele. Ela foi corajosa e enfrentou as consequências disso. Parece que você está na sua cabeça, soldado. Bradley disse agarrando Kaku pela garganta, trazendo de volta sua atenção para ele. Kaku então se viu encarando os olhos frios de Bradley. Lembre-se da regra numérica do agente Ciferpol. Isso é seguir ordens. Mas parece que você pode estar tendo dúvidas. Você pode ser forte em comparação com o outro lixo, mas... Ele então empurrou Kaku antes de sacar um revólver. Um pequeno revólver com 6 tiros. Ele jogou para Kaku, que mal o pegou. Não vou perder meu tempo. Mate-se e pare de ser uma monstruosidade. Kaku não sentiu medo ou terror. Em vez disso, ele se sentiu leve por algum motivo. O metal frio do revólver lembrou-lhe a frieza do governo mundial. Por um momento ele olhou para cima, Bradley já havia virado as costas. Parecia fácil apenas apontar a arma e atirar. Mas ele era um soldado. E ele teve que seguir ordens. Ele olhou para Luxi, que não o olhou nos olhos. Covarde. Ele olhou para Blueno, que estava tremendo e mal conseguia parar de se mover. Outro covarde. Com o cano da arma pressionado contra a cabeça. Ele deu a si mesmo um sorriso autodepreciativo, prometeu a si mesmo que esta seria a última ordem que seguiria. E assim, ele puxou o gatilho. Asterisco clique. Em vez da dor terrível que esperava, ele não encontrou nada. Pelo menos você é leal, Bradley disse com um grunhido. Mantenha a arma para você. E lembre-se da misericórdia que mostrei a você hoje. Kaku só conseguiu assentir, sem nada dizer. Ele só conseguia se olhar no reflexo da arma. Lembrando que ele perdeu naquele dia. 2 pessoas lhe mostraram misericórdia hoje. Um lhe deu uma arma, enquanto o outro pegou sua espada. E ainda, pelo menos estou vivo. Os únicos restantes foram Luxi, Blueno e ele mesmo. Os outros estavam mortos. Eles eram mais do que camaradas para ele. Eles eram sua família. Eles podem ter tido desentendimentos, mas compartilhado a dor e o sofrimento quando outros não o fizeram. Mas parecia que no grande esquema das coisas, tudo isso não valia nada. Quase parecia que ele havia perdido algo próximo. Naquele dia algo mudou dentro dele. Algo que ele não conseguia colocar em palavras, mas algo se perdeu. E a culpa por isso nada mais era do que sua própria fraqueza e falta de liberdade. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.